Estamos desejando mais uma excelente noite a todos. Estamos iniciando o programa de oração e mensagem bíblica, programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos disponibilizando a partir de agora o vídeo 03. A programação ela tem uma finalidade de despertar o seu coração, despertar a sua vida para uma comunhão fortalecedora na palavra de Deus, onde você vai fazer uma reflexão da sua vida e vai, após os nossos estudos, os nossos vídeos, aí você vai chegar a um ponto de conclusão e reflexão no seu coração e vai dizer mesmo assim para você: como anda a minha vida, como eu posso fazer para me fortalecer, qual a minha pontualidade, a minha frequência na minha igreja local, do meu bairro, do meu estado, do meu país, aonde eu moro. E daí você vai passar a colocar em dia, colocar um ponto fortalecedor na sua vida espiritual e vai cada vez mais subir na edificação espiritual na sua vida, devido à sua pontualidade. O estudo ele tem uma amplitude maravilhosa, bastante edificadora para vocês aí que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de se edificar, de buscar força na leitura da palavra de Deus. E nós estamos disponibilizando aí, são 7 estudos maravilhosos, com o tema principal aí, os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão da igreja primitiva, no início da primeira igreja, porque se deu essa igreja tão gloriosa, essa igreja tão poderosa na amplitude aí dos apóstolos, que eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a gente vai estudar aqui o tópico comunidade amorosa e solidária. Está aí no livro de Atos, no capítulo 2, do 44 ao 47. O apresentador sou eu que vos falo, aí o diácono presbiteriano Cláudio Henrique Fernandes. Formato de exibição aí a gente tem o formato de áudio e você pode acessar também aí a legenda. A legenda está ativada aí para português. Aí você pode também depois também. Aqui a gente configurou em português, mas eu creio que talvez no seu computador, da onde você estiver, se você estiver aqui no Brasil, é em português. Em alguns países que tem a língua portuguesa, você pode ouvir em português, mas você estando em outro país aí, eu creio que você pode abrir lá a sua configuração do seu vídeo lá no seu computador e programar a legenda aí para inglês, para outro idioma, são vários idiomas. Nós estamos iniciando agora o vídeo 03. Esse programa aí ele tem uma finalidade aí, como falei, de edificar a sua vida através do ensino. Será exibido na segunda-feira a partir de 19 horas, todas as noites aí, segunda-feira à noite, quinta-feira à noite, sábado à noite a partir de 19 horas. A gente tem esse vídeo edificador aí para a sua vida. E nós hoje vamos estudar aí o livro de Atos, no capítulo 2, do 44 ao 47, 44, 45, 46 e 47, onde fala aí sobre essa comunidade amorosa e solidária. Um estudo maravilhoso, preparado aí com todo carinho, toda dedicação aí, que vai com certeza fortalecer a sua vida e vai deixar você trazer uma renovação espiritual bem maior para a sua vida. E a gente vai iniciar aqui com a oração ao Senhor, a oração onde nós queremos exaltar o nosso Deus. Senhor, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pelo Senhor nos libertar e nos salvar. Senhor, Tu és a nossa esperança,
Obrigado pela redenção de salvação em Cristo Jesus ter alcançado o nosso coração. Senhor, louvado seja o Senhor em nossas vidas. A tua palavra no livro de Apocalipse 21:6 diz assim: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem que estiver sede de graça, eu lhe darei da fonte da água da vida. Louvado e exaltado seja o Senhor em nossas vidas para sempre. Glória te damos, Senhor, porque Tu és eterno, Tu és soberano sobre toda a nossa criação, Senhor, todos nós seres humanos. Senhor, louvado também te damos, Senhor, sobre a história, toda a história, Senhor, colocada à disposição da nossa vida, Senhor, a história da palavra do Senhor que edifica a nossa vida. Louvado seja toda a palavra de Deus que vem ao nosso coração através dos teus ensinamentos. Senhor, também obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos também por tudo. Agradecemos pelo cuidar da nossa vida, o cuidar da nossa família, o cuidar da igreja do Senhor. Te agradecemos por cuidar, Senhor, dos nossos irmãos. A cada momento, a cada instante, cuidar do Senhor, o olhar do Senhor para com a nossa vida. Senhor, também obrigado por Cristo, Senhor. Pelo nosso Cristo que veio até o nosso coração, Senhor. A Tua palavra mostra, Senhor, o Cristo aí que foi crucificado, que foi morto pelos nossos pecados. Mas louvado e exaltado, Senhor, que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E a Tua palavra diz, Senhor, e mostra-nos que Ele está vivo para sempre, Senhor. Jesus ressuscitou e está vivo em nossas vidas para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja, Senhor, a Tua palavra em nosso coração para sempre, Senhor. Senhor, estamos entrando aqui, Senhor, em mais um estudo para a edificação da nossa vida, edificação dos nossos irmãos, da igreja em Cristo, não só no Brasil, mas no mundo. Senhor, obrigado por o Senhor nos ensinar e mostrar na Tua palavra, Senhor, uma igreja de tanto amor, Senhor. O estudo que nós estamos ministrando, Senhor, o estudo que nós estamos apresentando, meu Pai, mostra uma igreja inicial, Senhor, de um amor tão grande, uma igreja fortalecida, Senhor, no Teu amor, onde aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros apóstolos, o povo, Senhor, transbordava num amor tão grande no coração que a gente fica impactado, Senhor, com esse estudo, onde mostra homens e mulheres, uma igreja, Senhor, de testemunho vivo, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Senhor, onde mostra também, Senhor, uma igreja sendo guiada, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Homens que tinham autoridade, Senhor, no coração. As palavras saíam, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor, e gloriosa. Havia, Senhor, uma igreja também, Senhor, onde o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo conduzia aqueles irmãos, Senhor, à oração, na constância da oração, no dia a dia da oração. Mostrava uma igreja forte e poderosa na oração, Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja modelo, Senhor, no nosso coração e na nossa vida, e dos nossos irmãos atuais, Senhor. Senhor, nos molda nessa igreja fortalecedora, nessa igreja grandiosa, Senhor, nos modelos, Senhor,
Senhor, mostra também uma igreja padrão, uma igreja modelo, uma igreja onde o ensino, Senhor, era uma igreja de ensino de qualidade. Os irmãos, eles tinham prazer, tinham compromisso de gerar um ensino de qualidade, um ensino padrão, Senhor. Mostra também uma igreja, Senhor, onde o Espírito Santo de Deus guiava, Senhor, diante daquelas adversidades, diante daquelas perseguições, diante, Senhor, daqueles obstáculos, daqueles momentos, Senhor, onde os cristãos, Senhor, viviam sobre perseguição constante, mas havia ali, Senhor, uma igreja modelo, uma igreja padrão, uma igreja de amor. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre, Senhor. Que essa igreja, Senhor, ela venha brotar, Senhor. Essa igreja, ela venha permanecer, Senhor, nos corações dos nossos irmãos, no mundo afora, Senhor. Que os irmãos venham fazer uma reflexão em seus corações e venham trazer, Senhor, esse espírito de sabedoria, esse espírito de compromisso, essa dedicação, esse amor transbordante, grandioso que eles tinham no coração. Senhor, que venha ser também, Senhor, nos dias atuais, uma igreja de testemunho vivo, Senhor, onde os irmãos, Senhor, naqueles momentos, naqueles instantes ali no passado, eles abriam a boca, profetizavam algo, Senhor, e o milagre era instantâneo, Senhor. O milagre era rapidamente, Senhor, visto ao olho nu, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que guiava naqueles momentos, Senhor, eles também nos dias atrás venham guiar a nossa vida, Senhor, numa constância grande, Senhor, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos irmãos, das nossas irmãs, cuidando dos nossos familiares, dos nossos filhos, Senhor, e que a gente venha também se conscientizar, Senhor, do foco e a expansão da nova igreja atual, Senhor. Nós viemos colocar no nosso coração que ela depende de nós, Senhor, que essa expansão, essa renovação nos dias atuais, ela só depende de nós cristãos atuais, Senhor. Nós estudamos e vemos na Tua Palavra uma igreja que focava a expansão, Senhor, crescimento grandioso, Senhor. Então que nos dias atuais, Senhor, que os irmãos, os crentes venham refletir, focar em seu coração que devemos andar para frente, Senhor. Andar com o intuito de sabedoria, ensino de qualidade, de amor, de testemunho. Deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida e a igreja de Cristo, Senhor. Senhor, nos torna padrão, nos torna modelo, nos torna, Senhor, guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Nos torna, Senhor, essa igreja inicial, Senhor, uma igreja de amor, uma igreja de constante, uma igreja onde a gente venha ver os nossos irmãos, Senhor, olhar para os nossos irmãos que estão do nosso lado e vermos a nossa semelhança, a nossa igualdade, Senhor. Senhor, faz isso, Senhor, para a nossa igreja nos dias atuais. Nos espelha, Senhor, na igreja, Senhor, o modelo padrão, o modelo exemplar e o modelo de amor e testemunho da igreja primitiva, Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por um momento tão maravilhoso. Agradecemos também pela Tua Palavra ter vindo até o nosso coração e nos edificar, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor em nossas vidas, Senhor. Glorificado seja sempre o nosso Deus. Glória te damos, Senhor. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo.
Nós estamos desejando uma excelente noite a todos. O programa ele está exibindo no dia de hoje. Nós estamos exibindo aí o vídeo 03, aonde você está vendo aí, ó. Nós vamos falar hoje aqui de uma comunidade amorosa e solidária no livro de Atos. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos. No capítulo, a gente vai estudar o capítulo 44, 45, 46 e 47. Aí diz assim, abra sua Bíblia aí, a gente já está com nossa Bíblia aberta aí. Pode ser que a sua versão da sua Bíblia seja diferenciada, que tem algumas versões aí. A nós presbiterianos aqui, a nossa Bíblia, ela é uma Bíblia revisada aí. E pode ser que a sua seja um texto diferente, mas a pronúncia quase a mesma coisa aí. Aí diz assim, no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 44 até o 47, diz assim, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Versículo 46 diz assim, diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 diz assim, louvado a Deus e constando a simpatia de todos os povos. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Jesus por esse ensino tão maravilhoso, essa palavra tão maravilhosa nessa noite. E a gente vai fazer um resumo dessa passagem aí que está aí do livro de Atos 2, 44 a 47, que fala sobre a comunidade amorosa e solidária. Descreve aí a primeira igreja cristã. Essa igreja, ela vivia em uma unidade profunda de união, de amor, de solidariedade. Meu amigo e irmão, os cristãos naquele tempo, eles compartilhavam seus bens, recursos. É como se fosse assim, você olhava para o seu lado assim, ó, olhava para a sua frente, olhava para a sua retaguarda, olhava para o lado direito, lado esquerdo. Todos aqueles irmãos ali, eles tinham no coração de tornar toda a irmandade, os irmãos iguais. A Bíblia fala aqui, se você fizer um resumo disso aqui para entender, eles mesmos se igualavam, eles mesmos, todos eram iguais na questão de bens. E se você vir aqui os recursos, eles tornavam os recursos entre eles numa partilha igual. É uma coisa fantástica isso aqui, viu? Os cristãos compartilhavam seus bens e recursos para que ninguém passasse necessidade, demonstrando um espírito de fraternidade e solidariedade grande. Era uma igreja fraternal, uma igreja solidária e grandemente. Eles se reuniam diariamente no templo e nas casas, onde partilhavam as refeições. Como você está vendo aqui, era uma união, uma unidade de união intensa. Aí diz assim, partilhavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. Eram pessoas de um coração de amor e sinceridade exemplar. Além disso, louvavam a Deus e conquistavam o respeito do povo. As pessoas eram cativadas, motivadas a ir à casa de Deus. E a forma de evangelização deles era desse jeito. Era
mostrando uma unidade centrada de união, uma unidade centrada em Cristo, e uma unidade centrada na partilhação dos bens. E os irmãos mostravam uma união verdadeiramente. E fala aqui até na questão dos domicílios. Diz aqui, ó, além disso, louvavam a Deus, conquistavam o respeito do povo como resultado dessa vida em comunhão e testemunho. O número de convertidos crescia diariamente, pois Deus acrescentava àquela igreja os que seriam salvos. Aí quem enviava era o próprio Espírito Santo de Deus. Ele enviava as pessoas, porque o coração ali, a vida daquelas pessoas, havia uma comunhão tão grande, irmão. Eram homens e mulheres, uma igreja de um coração totalmente puro, voltado no amor ao próximo, ajudar o próximo, compartilhar, igualar. Não havia esse ponto aí de você olhar para outro irmão diferente. Eles mesmos se igualavam na questão, independente de etnia, de raça. Eles olhavam um para o outro igualmente. Eles mesmos se igualavam, como consta aqui. Eles mesmos se tornavam fortes, todos eram uma união, uma centralidade tão grande. Eles mesmos tornavam aquele grupo forte, fortalecedor. E era esse o segredo de um crescimento tão rápido e tão poderoso. Porque não havia essas desigualdades, não havia forma aqui que o livro aqui, o estudo mostra aqui que havia uma união, uma centralização de união. Havia ali um respeito tão grande entre eles, uma paz tão grande. Não havia nenhuma distorção referente a nada, de discussão, de disse-me-disse, de algumas coisas que impedem o Evangelho de Cristo, Deus operar. Havia ali uma unidade maravilhosa e Deus se agradava, o Espírito Santo de Deus se agradava e transformava ali através dele, da boca daquelas pessoas, para que eles fossem alvo de ganhar mais alma e crescer mais a igreja de Cristo, crescer mais aquele grupo. E assim se deu. Aí as principais lições que a gente aprende lendo um livro tão maravilhoso e tão edificador, momentos tão edificador e crescente, vamos dizer assim, livros que você lê e você cresce internamente, você passa a fazer uma reflexão e você diz assim para você mesmo: rapaz, eu vou copiar esse modelo, eu vou ser igual a essas pessoas. Eu vou olhar para o meu irmão que está do lado direito, meu irmão que está do lado esquerdo. Eu vou olhar para a minha congregação com olhos diferentes. Eu vou olhar para os irmãos aí, vamos dizer, eu vou copiar isso aqui, eu vou crescer espiritualmente, vou ser edificado espiritualmente. Não tem como o Espírito Santo de Deus não abençoar a vida da pessoa com um modelo desse. É um modelo exemplar. Aí o principal, irmãos, uma lição grandiosa, gloriosa que uma igreja desse porte, esse modelo padrão que eles carregavam, quando você vê a lição de ensinamento para a vida da gente, é tão grande. Você vê aí uma unidade, uma solidariedade, onde eles compartilhavam tudo e ajudavam entre os mais necessitados. Meu amigo, era uma igreja gloriosa. A gente tem que copiar esses estudos, trazer para os dias atuais e moldar também o nosso coração, a nossa vida, e nos fazer também uma igreja dessa aí, uma igreja poderosa nesse padrão aí de lição, de exemplo. Aí vem aqui, diz aqui, uma comunhão e adoração. Eles tinham, o estudo mostra aí que eles tinham
uma comunhão muito grande. Eles adoravam na constância constante, eles adoravam a Deus, dependente da perseguição, das lutas, das dificuldades. Meu irmão, se você for levado para aquele tempo, se for navegar e voltar ao tempo, pensa aí como era difícil antigamente de se buscar o Senhor. Ei, hoje para o século 21, voltando para o século 20, ei, as coisas mais fáceis hoje em dia, as coisas boas que tem hoje de se agradar a Deus, hoje era para haver uma comunhão bem maior do que no passado, porque hoje a gente tem tudo a nosso favor e a gente tem que fazer uma reflexão nesse processo aqui, essa lição aqui, maravilhosa. Aí fala também, eles praticamente tinham um evangelismo forte, o evangelismo era forte, o Espírito Santo de Deus guiava esse processo de evangelismo. Por quê? Porque eles eram naturais, eles eram puros, eles eram cheios de amor no coração, eles tinham amor e vida cristão autêntica, eles eram cristãos autênticos, eles atraíam as pessoas só pela a fé deles. E a gente tem que copiar esse modelo aí e dizer para o nosso coração também: Senhor, nos ensina a ser assim, Senhor, como esses cristãos do passado. É isso que nós devemos, e devemos cada vez mais procurar esses ensinos para nos tornar modelo. É o nosso coração, sermos modelo mesmo, de verdade. E esse modelo de comunidade cristã é um exemplo de amor prático e servir ao próximo. Essa aí, que maravilha! Esse modelo de comunhão, de ensino, ele enfoca também a generosidade, o cuidado mútuo entre as pessoas, a vida cristã vivida em conjunto. Ele enfoca tudo isso. Aí vamos dizer assim, esse era o segredo dessa comunidade amorosa, solidária, tão poderosa, meu irmão, que está lá em Atos 2, 44, 45, 46 e 47. Aí nós ficamos maravilhados quando estudamos aí um ensino tão glorioso e grandioso aí para o nosso coração, de lição para a nossa vida, de lição para o nosso dia a dia, lição para a nossa igreja atual aqui no século 21. Por quê? Porque traz um ensinamento, traz um modelo exemplar de como aquela igreja se portava, aquela igreja andava sendo movida pelo Espírito Santo. E nos dias atuais, eu dou glória a Deus por estudar um movimento tão grande de glória, de bondade, um movimento tão grande que houve no passado e trazer para os dias de hoje. Na verdade, quando a gente fala assim sobre a igreja primitiva e a gente vê esses estudos tão edificantes, eu dou glória a Deus estudar isso aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu estou trazendo para o meu coração um modelo, modelando cada vez mais, porque nós somos pecadores, nós somos... muitas das vezes a gente olha assim para um estudo desse, a gente olha para os dias atuais e dá para a gente fazer uma reflexão aí, dizer assim para a gente mesmo. Eu estou estudando e olho para um estudo desse, eu digo, meu Deus, nos perdoa, Senhor. Muitas das vezes nós estamos tão distantes, Senhor, desse modelo. Esse modelo de amor, esse modelo de solidariedade, esse modelo de fraternidade, esse modelo de unidade, esse modelo de solidariedade, comunhão, de adoração, de evangelismo, Senhor. De evangelismo, Senhor. O evangelismo natural, onde mostrava o amor, a vida cristã, autêntica. Aquele modelo, Senhor, que atraía as pessoas, Senhor, através da fé daquelas pessoas. Aí muitas das vezes a gente estuda isso aí, eu estava refletindo. Quando estava estudando, eu digo, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos faz voltar ao tempo e nos faz, Senhor, que esse estudo, que esse modelo aqui venha nos capacitar, o nosso coração nos dias atuais, no século 21, Senhor. Fazer cristãos, Senhor, fazer crentes verdadeiramente, Senhor, autênticos, verdadeiramente, Senhor, avivado, crentes amorosos, crentes, Senhor, aonde
as pessoas, Senhor, a comunidade venham olhar para a gente e dizer assim: ah, aquele dali é um crente de verdade. Ah, aquele dali, o que ele profeta, o que ele processa no seu coração, ele profetiza na sua boca, ele tem poder. Aonde, Senhor, as pessoas venham olhar, Senhor, e ver uma comunhão intensa de adoração, de amor a Cristo Jesus na nossa vida. E também, Senhor, mostrar também, através do Senhor, mostrar também uma transformação por completo de vida na nossa vida, Senhor, através do poder e a glorificação do Senhor na nossa vida, porque a tua palavra, ela traz mudança, ela traz sabedoria, ela traz o ensino, ela traz avivamento, ela traz focos de expansão em nosso coração para avivar cada vez mais a tua fé. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa reflexão maravilhosa. Como eu falei que ontem eu estava fazendo essa reflexão, e que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais, Senhor. Senhor, obrigado agora. Entro agora agradecendo ao Senhor por o Senhor nos mostrar esse ensino tão maravilhoso, Senhor. Quero fechar esse estudo agora com agradecimento ao Senhor por essa edificação tão maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse ensino tão maravilhoso, Senhor. Esse modelo de ensino, esse modelo exemplar de ensino, aonde mostra, Senhor, crentes, aonde mostra pessoas, aonde mostra comunidades avivadas pelo teu amor, aonde mostra pessoas, Senhor, com a comunhão diferente, aonde mostra pessoas, Senhor, solidariedade muito grande, uma unidade em compartilhar, Senhor, os seus bens, em compartilhar as suas necessidades uns com o outro, onde mostra, Senhor, uma igreja, Senhor, 11 irmãos que viviam, Senhor, em comunidade, Senhor, e numa só união referente ao evangelismo, Senhor. O evangelismo era natural no coração daquelas pessoas, Senhor. Havia ali amor entre eles, um amor autêntico, poderoso, que atraía, Senhor, as comunidades, atraía as pessoas em direção da tua igreja para aprender a palavra, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, Senhor, para esse modelo, Senhor, exemplar de vida, Senhor, modelo exemplar na tua igreja atual, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. A tua palavra lá no início que lemos, Senhor, ela mostra que no livro de Apocalipse, onde Apocalipse 21:6 diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Louvado e exaltado seja o Senhor. Senhor, agradecemos por essa noite, por esse ensino maravilhoso, por essa reflexão que o Senhor tem colocado no nosso coração. Aviva e capacita a tua igreja nos dias atuais, Senhor. Que os nossos irmãos, que a nossa igreja, as nossas irmãs, que a igreja do Senhor, as lideranças, venha a ser avivada, Senhor, nessa comunhão, Senhor, de solidariedade, de fraternidade, de unidade, de comunhão e adoração, e principalmente no espírito natural de evangelismo, Senhor, de ganhar almas através do nosso testemunho, através do testemunho da igreja do Senhor, para com os novos cristãos, Senhor. Que as pessoas venham ver, Senhor, em nós modelo exemplar de qualidade, modelo esse, Senhor, aonde o amor
da nossa vida, o amor cristão, ele seja autêntico e grandioso na nossa vida, aonde esse amor venha atrair novas pessoas e novas comunidades e venha crescer a tua igreja, Senhor. Senhor, obrigado. Estamos te agradecendo por esse ensino maravilhoso, Senhor.